queridas irmãs, o salmo que hoje nós escutamos, Salmo 127, é certamente, em toda a literatura poética que se encontra na Bíblia, das palavras mais marcadas de tristeza, de nostalgia, de estar diante de uma realidade que faz com que o coração fique apertado. Começava o salmo dizendo: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. As palavras do salmo correspondem ao povo de Deus, ao povo de Israel, que se encontrava exilado na Babilônia após a destruição de Jerusalém por mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Isso foi no ano 588 antes de Cristo. E foi justamente o que nós escutamos na primeira leitura de hoje, do segundo livro dos Reis. Essa grande tragédia que se abateu sobre a cidade santa e sobre o reino de Judá, do qual, em certo sentido, já não mais conseguiu se recuperar o povo de Deus. Isso porque, com aquela invasão dos povos da Babilônia, o templo do Senhor, aquele que fora construído pelo rei Salomão, filho de Davi, foi incendiado, destruído. A arca do Senhor, a arca da aliança, onde estavam depositados os 10 mandamentos, onde estava a vara de Moisés, se perdeu. E a dinastia de Davi, aquele a quem Deus tinha colocado para guiar o seu povo, também entrou no esquecimento. Razão pela qual, depois nós vamos ver a figura de São José, que era o pai adotivo de Jesus, que era da descendência de Davi, mas vivia na pobreza, apesar de ter uma ascendência real. Isso se dá justamente porque, depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios, a casa de Davi, ou seja, a descendência, ao menos segundo a carne, entrou praticamente no esquecimento. Foi uma grande tragédia. E a Bíblia, em diversas passagens, vai interpretar essa tragédia. Por exemplo, podemos pensar em 2 profetas. No profeta Jeremias, que vivenciou isso em primeira pessoa, bem como também o profeta Ezequiel. Como eles vão fazer com que o povo enxergasse que toda aquela situação trágica era, no fundo, uma ocasião de purificação. É interessante como Jeremias, e podemos encontrar isso, por exemplo, no capítulo 27 do livro que tem o seu nome, livro de Jeremias, como ele denuncia que, diante da pressão da Babilônia, os governantes do povo, ou seja, Sedecias e os dirigentes de Jerusalém, ao invés de confiarem no Senhor, se deixaram levar por falsos profetas, se deixaram levar por falsas promessas, achando que seriam liberados se unissem com o Egito. No fundo, o que se tratava era de não confiar em Deus, de colocar mais a confiança nos homens do que em Deus. E por isso que a destruição de Jerusalém pelos babilônios sempre foi na Bíblia uma imagem daquilo que acontece com cada um de nós quando não confiamos em Deus. Porque, queridos irmãos, queridas irmãs, não existe maior tragédia do que uma alma em pecado. Não existe maior tragédia do que alguém que deixa de lado a sua confiança em Deus, que deixa de lado a sua fé em Deus para seguir as falsas e aparentes promessas fáceis dos homens, e que normalmente sempre nos deixam com esse sabor de amargura, como o Salmo
nos colocava com aqueles homens nostálgicos olhando para o passado, dizendo, éramos tão felizes e agora não temos mais nada. Que é isso que o pecado faz conosco. Nos deixa com esse olhar dizendo, eu era feliz e não sabia. Por outro lado, o Evangelho de hoje nos coloca diante de Jesus que não teme se aproximar daquele que é considerado um pecador, daquele que é considerado alguém que se deve evitar. Vimos como Jesus curou esse leproso. Estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus. Jesus acabou o sermão da montanha e uma grande multidão, diz o texto, o seguia. E eis que se aproxima, mantendo a distância, porque a lei de Moisés, no livro do Levítico, no capítulo 13, determinava de forma muito clara que alguém que estivesse leproso deveria manter uma distância, um pouco como agora nós temos o distanciamento social, ainda mais um leproso deveria fazê-lo, e implora Jesus com confiança. Atenção, porque essa é a palavra-chave aqui. Confiança que não tiveram aqueles antepassados em Jerusalém, em Deus, e por isso Jerusalém foi a destruição. E esse leproso, ao contrário, confiou. E com uma certa audácia, disse a Jesus, Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E que bonito. Jesus reconhecendo a confiança, mas também a humildade daquele leproso que sabia que não poderia recorrer a ninguém mais, senão a Deus. Jesus não somente o cura, mas toca nele. Pensemos o que significava, naquela época, tocar um homem que sofria de lepra. Isso, para a maioria das pessoas, seria uma condenação. Até porque a lepra era altamente contagiosa. Pensemos agora, só para que tenhamos uma ideia, da paranoia que muitas vezes vivemos quando alguém espirra ao nosso lado com essa pandemia em curso. Muito mais ainda alguém que tivesse lepra naquele momento, que era uma doença sem cura. E Jesus toca naquele homem. Aquele homem que até então vivera não somente isolado, porque não podia se aproximar de ninguém, porque estava doente, mas também que era considerado um pecador, porque a lepra tinha também uma dimensão religiosa, dado que muitos viam aquela doença como resultado de um pecado, um castigo de Deus. De fato, a palavra na língua daquele momento, da época de Jesus, para se referir à lepra, era a de chicote de Deus, porque era entendida como um castigo. E aquele homem que se sentia ignorado pelos seus irmãos, rejeitado mais bem, mas também por Deus, porque se considerava um castigado. Jesus reconhece a sua confiança e a sua humildade, toca nele e ele fica curado. Isso é para nós, queridos irmãos, queridas irmãs, um motivo para que nos alegremos. Sim, somos fracos. Todos nós sofremos, em certa medida, de uma lepra espiritual, ou seja, de uma doença que vai nos corroendo a alma, pouco a pouco. E o nome dessa doença é orgulho, é egoísmo. E Jesus não tem medo de nos tocar, se nos deixamos tocar por Ele. Hoje, nós estamos celebrando a memória de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. São José Maria Escrivá gostava muito dessa passagem da Sagrada Escritura e citava muitas vezes a palavra desse leproso para Jesus. Dizia em latim, Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E dizia São José Maria que essa deve ser a nossa oração de confiança. Sim, às vezes nós temos impurezas. Sim, às vezes temos situações na nossa vida que nos envergonham, que não temos coragem nem de compartilhar com as pessoas mais próximas. Todos nós temos um lado escuro na nossa alma. Porém, Jesus não nos rejeita. Jesus nos compreende. Jesus quer nos perdoar, quer nos tocar, quer fazer com que nós sejamos arrancados
dessa lama, que sejamos arrancados às vezes dessa areia movediça, que é a culpa que vai se convertendo em amargura. Queridos irmãos, queridas irmãs, repitamos com o leproso: Senhor, se queres, podes me curar. E tenhamos a certeza que vamos escutar sempre de Jesus: eu quero, fica limpo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.